Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. E não obstante haver ou não concursos da Advocacia Geral da União, vamos continuar estudando. Eu vou continuar ministrando minhas aulas, especialmente porque existem PGEs e PGMs à vista. Então, vou continuar te ajudando aqui no canal, como sempre tenho feito nos últimos anos. Hoje nós vamos analisar uma decisão importante, uma decisão específica do STF, mas que tem tudo a ver com a súmula do Superior Tribunal de Justiça. A súmula do Superior Tribunal de Justiça em questão é a súmula 611. Ela diz o seguinte, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre a súmula 611 do STJ e o tema é justamente esse, ou seja, denúncia anônima e possibilidade da administração pública iniciar processo administrativo disciplinar que tenha por objeto punir determinado servidor público, lato sensu, a partir daquilo que foi colhido em uma denúncia anônima. Nós sabemos que a Constituição Federal estabelece a impossibilidade do anonimato. E é justamente esse ponto que pega na interpretação jurídica desse tipo de problema. Você tem uma denúncia anônima apresentada por qualquer pessoa à administração pública e por se tratar de denúncia anônima não existe efetivamente uma certa, uma certeza acerca da responsabilidade da denúncia. Se você está protegido pelo anonimato, em tese você pode falar o que você quiser, de quem você quiser e sobre o que você quiser, e não há necessariamente um compromisso com a verdade, porque, protegido pelo anonimato, se a denúncia não for verdadeira, aquele que o fez não vai efetivamente sofrer a responsabilização, que seria uma contrapartida à apresentação de fatos falsos à administração, com o fim específico de prejudicar determinada pessoa ou servidor. Então, o anonimato protege o acusado, protege o denunciado, porque uma vez não se constatando a veracidade dos fatos afirmados ou apresentados à administração, o acusado, o denunciado, pode então, nesse caso específico, correr atrás da responsabilização daquele que o denunciou de forma incorreta ou injusta. Então, a súmula 611 ela veio colocar do STJ, ela veio colocar luzes sobre a seguinte questão: o que a administração pública faz diante de uma denúncia anônima? Pelo texto da súmula, você pode perceber que a denúncia anônima sozinha, ela não tem a capacidade, não tem o poder de startar, de iniciar um processo administrativo disciplinar. Isso a súmula 611 deixa claro. Mas a administração pública não pode ignorar a denúncia anônima. Ela precisa, nesse caso específico, iniciar, e aí sim, um processo investigativo ou uma sindicância para que, constatando efetivamente que existem provas a subsidiar a verossimilhança daquilo que foi alegado em denúncia anônima, a partir dessas provas construídas em investigação ou sindicância, nesse caso é possível iniciar o PAD. A súmula, de novo, diz agora com mais clareza, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Tá vendo? A denúncia anônima sozinha não funciona. É possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Perceba que a súmula ela estabelece uma obrigação à administração diante de uma denúncia anônima. Recebeu uma denúncia anônima, você precisa iniciar uma investigação. Houve provas que, nesse caso específico, colhidas a partir dessa investigação, estabelecem verossimilhança à denúncia, nesse caso você pode instaurar o PAD, é o que diz a súmula 611. Eu tenho um vídeo sobre a súmula 611 do STJ, no momento em que ela foi lançada, o vídeo vai ficar aqui na descrição, o link para o vídeo com a análise completa da súmula 611 vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo atual. Eu fiz um quadro aqui para que você pudesse acompanhar efetivamente o que eu estou dizendo. A denúncia anônima sozinha, ela não instaura PAD. É o que diz a súmula 611 do STJ. A denúncia anônima é possível a partir dela, ou a administração deve, a partir dela, instaurar sindicância ou investigação
com recolhimento de provas que atestem a veracidade da denúncia. Sendo isso efetivado, ou seja, provas a partir de sindicância ou investigação que atestam a veracidade da denúncia, a administração, portanto, vai instaurar o PAD. Daqui é possível que a administração perceba que a denúncia anônima não é fundada, razão pela qual ela não vai instaurar PAD nenhum, mas ela pode sim, a partir dessas provas aqui, ó, que atestem a veracidade ou a verossimilhança das alegações da denúncia anônima, instaurar PAD. O que você precisa efetivamente saber é que, em respeito à própria Constituição Federal, a denúncia anônima sozinha dela não pode a administração instaurar PAD. Mas, como disse, a súmula 611 estabeleceu o que a administração faz com a denúncia anônima. Então, são dois momentos antes da instauração do PAD. A denúncia anônima inicia o dever de investigação da administração. É justamente esse ponto principal da súmula. Ela estabelece um dever da administração investigar e, na investigação, se houver provas que sustentem as alegações da denúncia, inicia o PAD. Então, a um só tempo, a súmula disse de novo: só a denúncia anônima não instaura PAD, mas a denúncia anônima tem que iniciar na administração uma investigação ou sindicância para que, colhendo provas que sustentem as alegações da denúncia, instaura-se o PAD. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, que enfrentou efetivamente uma situação bem interessante, que chegou a conclusões iguais à súmula. Vamos ver. O caso é o seguinte: ouvidoria do TJ de Sergipe recebe denúncia anônima apontando irregularidade de magistrado. A Associação dos Magistrados de Sergipe ajuiza ação alegando que referida denúncia não pode iniciar processo administrativo contra juiz, uma vez, nesse caso, que a Constituição veda o anonimato. Esse é o fundamento principal para afastar a denúncia anônima como único elemento a instaurar PAD contra servidor lato sensu. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.193.343, com a decisão do ministro Celso de Mello, ele chegou à mesma construção jurídica que nós encontramos aqui a partir da súmula 611. Eu dividi nesse caso a súmula 611 em dois momentos, ó. Denúncia anônima inicia o dever de investigação e o segundo momento, na investigação com acolhimento de provas, inicia-se o PAD. O ministro Celso de Mello, ele passou por esses dois momentos, ainda que fundamentados de forma contrária, ou seja, ele pegou o segundo momento da súmula e transformou em primeiro, e pegou o primeiro momento da súmula e transformou em segundo. As partes mais importantes da decisão do ministro Celso de Mello são essas aqui. Primeiro momento, ele diz: as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativo-disciplinar baseado somente em delação anônima. Ou seja, não temos a possibilidade de iniciar processo disciplinar contra servidor ou juiz, nesse caso servidor lato sensu, a partir de denúncia anônima exclusivamente. Mas ele diz: contudo, nada impede que o poder público, provocado por delação anônima, adote medidas informais, e aí investigativas, para apurar previamente, com a prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude, com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados. Aí sim, em caso positivo, é válida a instauração de processo administrativo, pois com base nas provas esse procedimento não terá mais nenhum vício com peças apócrifas. O ministro Celso de Mello estabeleceu sua decisão em dois momentos, e são justamente os dois momentos aqui específicos da possibilidade de instauração de PAD a partir de uma origem de denúncia anônima. A denúncia anônima starta a administração a investigar. Investigando, colhendo provas, inicia-se o PAD. Então, a denúncia anônima inicia o dever de investigação da administração. Esse foi o segundo momento da decisão, o primeiro momento da súmula, e nesse caso específico, na investigação acolhendo provas, inicia-se o PAD, é o primeiro momento da decisão do ministro do Supremo e o segundo momento da súmula. Ele, em outras palavras, diz que as autoridades públicas não podem instaurar PAD em denúncia anônima, e aqui nós temos que inicia-se o PAD se da investigação promovida pela denúncia anônima existir prova suficiente a tanto. Então trata-se de uma construção jurídica que é exatamente igual à que nós encontramos na súmula 611. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal estabelece uma construção jurídica igual à que temos na súmula 611,
E sabe o que é curioso aqui? O ministro Celso de Mello em nenhum momento cita a súmula 611 do STJ na sua decisão, mas a construção jurídica é idêntica. Professor, como é que eu enfrento isso em provas? Em provas, se você estiver diante de uma situação em que o examinador te coloca para que você, enquanto administração pública, tenha que tomar algum ato baseado em denúncia anônima, você vai ter que defender a seguinte situação. A súmula 611, ou seja, a denúncia anônima sozinha não inicia PAD, e a decisão do Supremo caminha no mesmo sentido, mas a partir do momento em que, tendo uma denúncia anônima nas mãos, a administração inicia sindicância ou investigação, colhendo provas que estabeleçam a verossimilhança das alegações que foram estabelecidas a partir de denúncia anônima, a administração pode sim instaurar procedimento contra ou em face do servidor lato sensu denunciado. A denúncia anônima sozinha não sustenta processo administrativo disciplinar, mas sustenta, nesse caso, atos de investigação ou sindicância por parte da administração para, colhendo provas, atestando a veracidade da denúncia anônima, iniciar processo administrativo disciplinar. O Supremo praticamente diz a mesma coisa da súmula 611, sem sequer citá-la, mas é a mesma construção jurídica, e sendo a mesma construção jurídica, isso é fundamental para as tuas provas, porque agora você não tem somente a súmula 611 do STJ para demonstrar conhecimento, como também uma decisão do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido, mesmo sem citar o teor da súmula 611 do STJ. É isso, espero que eu possa ter te ajudado, e para continuar me seguindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo como esse aqui, você vai ser notificado por e-mail e também por celular. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.